pois fez grandes coisas. Vejam o que ele já fez, o seu amor derramou, fez grandes coisas, fez grandes coisas. O Rei desceu e a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou. Deus faz grandes coisas, alegres cantemos ao nosso Senhor, exalto o nome do meu Salvador. Meu Deus faz grandes coisas. Sempre Ele é fiel e faz grandes coisas. Eu sei que fará outra vez. Nele temos o sim e o amém. Faz grandes coisas, faz grandes coisas. O Rei desceu e a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou. Deus faz grandes coisas, alegres cantemos ao nosso Senhor, exalto o nome do meu Salvador. Meu Deus faz grandes coisas. E a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou. Deus faz grandes coisas, alegres cantemos ao nosso Senhor, exalto o nome do meu Salvador. Meu Deus faz grandes coisas, fez grandes coisas. Faz grandes coisas. Bem-vindo a mais um dos nossos cultos aqui na Igreja Batista Conde. É uma alegria te receber em nosso meio, por isso separe esse tempo junto com a sua família e venha celebrar o que Deus tem feito na nossa vida. Para começarmos esse culto, eu queria te convidar a abrir em Salmos capítulo 119, o versículo 105. É um versículo muito conhecido da palavra de Deus e é com ele que eu quero iniciar o nosso culto. Ele diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A verdade é que nós estamos começamos na semana passada, uma série que chama O Elefante na Sala. Temas difíceis que estão no nosso meio e nós precisamos lidar. A verdade maior dentro disso é que em um mundo de tanta escuridão, de tantas ideias diferentes e conclusões distintas, nós temos uma base firme, aonde ilumina os nossos caminhos. Por isso eu quero te convidar a mais esse domingo, através da vida do Daniel Lima, do pastor Daniel, nós termos um aprendizado um pouco maior sobre um outro tema dentro dessa série. Minha oração por você e por mim é que Deus utilize a sua palavra para que ela ilumine nossos caminhos, para que nós sejamos práticos com relação ao que nós estejamos aprendendo. Aprendamos a viver de acordo com a palavra de Deus a cada momento de uma forma mais clara.
Por isso, para iniciarmos o culto, queria te convidar a baixar sua cabeça onde você está e iniciarmos com uma oração entregando esse tempo a Deus. Senhor Deus, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor nos permite, mesmo em um tempo de isolamento, mesmo em um tempo de distanciamento, nós podemos de fato sermos igreja. Eu te agradeço porque a tua palavra, ela ilumina os nossos caminhos. Tem tantos momentos onde nós não sabemos o que fazer e os teus princípios colocados na palavra nos ajudam, nos guiam, nos direcionam, nos tranquilizam. Pai, nos ajuda a que neste culto nós podemos te render toda a glória, todo louvor. Que seja o Senhor a ser adorado, a ser glorificado acima de todas as outras coisas. E em ti e a ti que nós queremos render louvor e entregar mais esse culto. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Muito bem, acompanhe agora, junto comigo, o nosso tempo de avisos e também, logo depois, o nosso tempo de louvor. Anote já na sua agenda a quarta-feira, dia 16 de setembro. Estamos chegando perto desse dia e eu queria te convidar a você abrir mão neste dia do encontro de grupo pequeno para compartilhar e para ter esse tempo conosco, o nosso dia de oração. Mais uma vez, nesse mês, nós queremos queremos lhe oferecer algumas possibilidades, alguns temas para você orar ao longo do dia e você ter esse encontro mais próximo com Deus. E à noite, a partir das 20 horas, nós vamos encontrar-nos na sala de Zoom para nós termos um tempo especial, um pouco diferente dos outros meses, porque dessa vez nós teremos uma noite de testemunhos. Então, se você percebe algo que Deus tem feito na sua vida, no seu coração, através deste tempo de isolamento, mesmo em meio a esse tempo de pandemia, eu queria te convidar a separar um breve trechinho, algo que você possa compartilhar com a igreja. É profundo como Deus nos abençoa através do testemunho uns dos outros. Por isso, participe junto conosco do dia 16 às 20 horas e como esse dia inteiro, um dia de oração juntos como igreja. Até lá! Eu nada temerei, em frente eu irei.
Vamos cantar junto. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Muito bem, gente. Que prazer poder trazer a palavra para vocês. E eu quero começar dizendo que o tema O Elefante na Sala é muito feliz, porque realmente há vários assuntos que ocupam o espaço entre nós, mas que nós não temos podido ou não temos a coragem de discutir, porque com frequência, infelizmente, esses temas acabam gerando reações, acabam gerando conflitos. E com isso nós então temos a tendência a deixar esses temas passarem. Hoje eu quero falar a respeito da intolerância. Aliás, talvez um tema melhor seria intolerância da tolerância, que é um tema que nós temos nos defrontado como cristãos e somos questionados com muita frequência. E a pergunta principal é: o cristianismo é intolerante? E essa é a acusação que nós ouvimos com frequência, que realmente, olha, os cristãos são intolerantes, os evangélicos então, e por aí vai, e muitas vezes isso gera em nós cristãos uma reação assim de nos sentirmos acuados, envergonhados, nos constrange de poder falar algumas coisas. E não raramente eu tenho visto cristãos que evitam de se posicionar, não estou dizendo uma postura agressiva, mas assim, evitam de se posicionar porque eles estão constrangidos em não serem intolerantes. Eu quero dizer para vocês que por trás dessa pergunta, se o cristianismo é intolerante, eu tenho que lançar uma outra, que é o seguinte: discordar é ser intolerante? Ou, talvez ainda mais, em que momento, de que maneira que o discordar é intolerância? E para nós falarmos sobre isso, eu quero dizer para vocês que existe uma definição clássica de intolerância e uma definição clássica de tolerância e uma definição pós-moderna de tolerância. Eu fui buscar no dicionário e diz assim: definição clássica de tolerância: é a atitude de quem reconhece o direito de que os outros manifestem suas opiniões, mesmo que sejam contrárias às minhas. Então eu estou sendo tolerante quando alguém discorda da minha opinião e tem atitudes, ações que confrontam aquilo que eu creio, mas ainda assim eu defendo o direito dessa pessoa se expressar. Isso é como tolerância é entendido na maioria dos lugares ao longo dos anos. No entanto, nos últimos anos tem surgido e sido praticado uma nova forma de tolerância que nós chamamos de uma tolerância pós-moderna, que se define assim: atitude de quem entende que uma opinião contrária à sua e ao seu estilo de vida é necessariamente ofensiva e, portanto, não deve ser expressa na esfera pública. Se nós adotarmos essa segunda versão de tolerância, toda vez que você discorda de mim, eu me sinto ofendido, ou me sinto ameaçado, ou me sinto de alguma maneira constrangido, por isso você não pode se expressar. Isso tem gerado situações terríveis entre nós. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. O que é que define essa tolerância clássica, aquele conceito clássico de tolerância? Ele é definido da seguinte maneira: ela é igualitária,
quanto a pessoas. E ela é hierárquica quanto a ideias e condutas. Ou seja, igualitária quanto a pessoas é assim, não importa a sua opinião, nós somos iguais. E por isso eu te devo respeito pelo simples fato de você ser um ser humano, ser um cidadão, ser uma pessoa, por isso eu já vou lhe respeitar. No entanto, eu sou hierárquico quanto a ideias e condutas, e aqui é uma coisa bastante delicada hoje em dia. Ao afirmar isso, eu estou dizendo que sim, existem ideias que são melhores do que outras. Isso é quase anátema hoje em dia, no mundo em geral, onde parece que o mundo quer afirmar que todas as ideias são igualmente válidas. O que é que a tolerância pós-moderna faz? É muito curioso. A tolerância pós-moderna, ela inverte exatamente isso. Ela diz que eu tenho que ser igualitário quanto a ideias e condutas, no entanto, eu posso ser hierárquico com respeito a pessoas. De que maneira? A tolerância pós-moderna afirma que todas as ideias são válidas, todas as ideias são válidas, todas as crenças são válidas e todos os estilos de vida, contanto que não firam os outros, são válidos, são igualmente válidos e, portanto, inquestionáveis. Agora, ao mesmo tempo que essa tolerância pós-moderna afirma isso, ela fala, portanto, pessoas não podem discordar. E quando você discorda, você é reprimido, você é rejeitado, você é cancelado em algumas esferas. Nessa tolerância pós-moderna, eu respeito qualquer ideia, mas eu não respeito as pessoas. Então você percebe a inversão? E nós temos tido isso, gente, eu não estou falando lá fora, distante, eu estou falando muito próximo. Basta entrar no debate político. E eu vou citar aqui alguns termos, eu espero não ofender nenhum de vocês, mas aquela ideia, se você tem uma linha ideológica, você é um petralha, você é corrupto, você é ladrão, você é comunista. Se você tem outra linha ideológica, então você é um bolsominion, você é gado do Bolsonaro, você é corrupto, você é opressor, você é fascista e por aí vai. Quer dizer, eu tomo para mim o direito de acusar a pessoa porque ela discorda da minha ideia. Então fica assim uma coisa um pouco estranha o que nós temos enfrentado. Parece que, de novo, eu tenho que respeitar todas as ideias. E você não pode discordar da minha. Se você discorda da minha, eu posso atacar o seu valor como pessoa. Nós temos visto isso com muita frequência. Então, por exemplo, em vários debates que nós temos visto, nós vamos encontrar pessoas que vão afirmar isso. Toda crença é igualmente válida. Nenhuma crença é melhor do que a outra. Isso tem sido anunciado para todos os lados e é tido como um exemplo máximo de tolerância. Toda crença é igualmente válida. No entanto, isso é incoerente, por quê? Porque se eu aceito que toda crença é válida, então a crença numa raça superior também é válida. O que obviamente não é verdade. Existe, inclusive, quem defende esse tipo de tolerância vai se revoltar com isso. Mas se toda crença é igualmente válida, então a crença numa raça superior também é válida. A crença de alguém que quer ter relações sexuais com uma criança também é válida. E alguém fala, não, mas não pode prejudicar ninguém. Sim, mas a crença só, a mera crença já se torna algo ofensivo. E nós desqualificamos a pessoa porque ela pensa diferente de nós. Então, quando nós entramos nisso, a coisa fica bastante confusa. E eu quero olhar daqui a pouco sobre o que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Mas o dilema principal é isso. O que é tolerância e o que é intolerância? Eu me lembro, não muito tempo atrás, numa discussão entre cristãos, em que um dos cristãos se posicionou contra o aborto. E rapidamente um outro cristão diz, não, mas nós não podemos impor a nossa vontade. E eu comecei a pensar, eu falei, mas espera aí. Se você é favorável ao aborto, você pode impor a vontade. Se eu sou contra, eu não posso impor a vontade. Como é que funciona isso? E no contexto, eu não estava impondo a vontade, eu só estava dizendo, eu sou contra o aborto. E apresentei minhas razões. E esse cristão falou, não, nós não podemos impor a nossa fé. Eu não estou impondo minha fé, eu só estou dizendo, eu sou o contrário. E eu acho que a ideia do não aborto é superior à ideia do aborto. Não, você não pode chamar uma ideia superior à outra. Isso nos rouba da capacidade de afirmar o que nós cremos, aquilo que nós acreditamos para uma sociedade melhor.
Não só a tolerância pós-moderna ela é incoerente, mas ela acredita numa coisa que para mim é impossível. Tolerância significa que se alguém pensa diferente de mim, eu tolero a pessoa, apesar de denunciar a ideia. Ninguém é obrigado a concordar com o outro, mas nós somos, sim, inclusive pela palavra, como nós vamos ver, obrigados ou chamados a respeitar pessoas, como nós vimos na semana passada. Então, intolerância é eu desrespeitar a pessoa devido às suas ideias. Tolerância é, apesar da pessoa ter uma ideia radicalmente diferente, eu poder dizer, eu não concordo com você, eu tenho uma ideia melhor, eu acho que a sua ideia está errada, mas isso não tira o valor da pessoa. E de alguma maneira parece que nós temos sido induzidos a um pacto em que tolerância é o seguinte: você não diz que nada que eu faço está errado, eu não digo que nada que você faz está errado. Assim nós podemos continuar errando sem nenhum constrangimento. Gente, isso não é tolerância. Isso é negar a realidade de que nós temos condições de avaliar ideias e condutas. Existem ideias melhores, existem condutas melhores, ideias piores, condutas piores. E parece que essa ideia dessa tolerância pós-moderna nos quer roubar a capacidade de avaliar ideias. É proibido avaliar ideias. Porque se você se opõe à minha ideia, eu então desvalorizo você. Mas o nosso foco aqui é tentar entender o que é que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus diz a respeito disso. E eu quero, antes de entrar nisso, confessar que, ao longo da história do cristianismo, é verdade que muitas vezes cristãos foram extremamente intolerantes. Desvalorizaram não só as ideias das pessoas, mas as próprias pessoas. Isso é uma característica humana. Não só cristãos fizeram isso, como outras religiões e outras ideologias fazem isso. Qualquer ideologia que se torna exclusiva, onde todo mundo é forçado a concordar, você acaba caindo na intolerância. Por exemplo, se hoje, num contexto público, eu me levanto e digo que um padrão de vida homossexual é errado, obviamente eu serei taxado de intolerante. Eu não desrespeitei ninguém, eu não estimulei o ódio a ninguém, eu não ataquei ninguém, eu só disse, esse é um estilo de vida errado. Ao mesmo tempo, alguém pode dizer, aquele que acha que a homossexualidade é errada é intolerante. Bom, ele está discordando de mim. Mas ele não se acha intolerante ao dizer isso. Isso é extremamente curioso, né? Porque nós vemos a rigidez daquele que se diz tolerante. E ele se torna não só rígido, mas, de novo, nós todos temos ouvido palavras de ódio contra cristãos, contra a igreja, desqualificação da igreja evangélica. E, de novo, muitas vezes, sim, como igreja, nós temos sido intolerantes, e toda vez que a pessoa se torna intolerante, ela se abre para vários ataques. Mas, de novo, o que é que a Bíblia afirma? O que é que a Bíblia diz a esse respeito? Eu quero propor a vocês que tem 4 verdades ou 4 conceitos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é a grande mentira, o segundo é a grande verdade, o terceiro é o grande mandamento e o quarto é os de dentro e os de fora. Vamos tentar acompanhar cada um deles. Primeiro, aquilo que eu chamo da grande mentira. Se você tem sua Bíblia, abra comigo em Romanos, capítulo 1, versos de 18, eu vou até o 23. Eu quero fazer um destaque, mas eu quero que você acompanhe. Nos versos 16 e 17, enquanto você abre aí, de Romanos 1, Paulo expressa o próprio Evangelho. E ele diz assim, não me envergonho do Evangelho, e ele vai explicar tudo isso. No verso 18, ele começa o verso falando, portanto, ele acabou de explicar o Evangelho, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Mais um pouco abaixo, verso 21, ele diz, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos,
e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A grande mentira é aquela que já foi usada desde o Éden. Satanás disse, olha, é isso que Deus disse? Não come de nenhum fruto. Aí Eva responde, não, podemos comer, só tem esse aqui que não pode, porque quando a gente comer, a gente vai morrer. E Satanás lança então a grande mentira. É certo que não vão comer. O que Satanás está fazendo ali? Ele está suprimindo a verdade com a injustiça. Ele quer ocultar a verdade. A verdade é, no momento que Adão e Eva tomaram do fruto e comeram, eles morreram espiritualmente. Começou um processo de morte que continua se manifestando até o dia de hoje. A grande mentira é aquilo que opera em todos nós, especialmente naquele que não é cristão, que não se rende a Jesus, mas alerta para você e eu como cristãos, que no nosso coração, volta e meia, nós queremos suprimir a verdade com a injustiça. E o resultado desse suprimir a verdade é terrível. Olha só no verso 21, ele diz assim, porque tendo conhecido a Deus, não são cristãos esses, tá? Tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, e nem renderam graças a Deus. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Qual que é o efeito que hoje nós vemos naqueles que alegam uma tolerância que é não discorde de mim? O que eles estão dizendo, na verdade, é existe uma verdade de Deus, mas eu vou colocar a minha injustiça por cima dessa verdade. Deus afirma um caminho, mas eu tenho uma ideia melhor. E, inclusive, não só eu tenho uma ideia melhor, como eu ataco quem defende a verdade. E veja bem, não é eu ataco quem me ataca, eu ataco quem defende, quem ataca a minha opinião. Então, se eu proponho um estilo de vida que é desobediente a Deus e alguém diz você está errado, eu me enfureço, eu me torno furioso e acuso essa pessoa de ser intolerante. Por quê? Porque você não está de acordo comigo. Se você fizer um acordo com todo mundo, você vai ser a pessoa mais agradável do mundo. Só que aí você tem que concordar com vários princípios, seria muito tempo para nós enumerarmos aqui, mas que estão sendo defendidos e que são prontamente contrários à vontade de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, você tem que tomar uma decisão. Você vai afirmar a palavra de Deus ou você vai suprimir a palavra de Deus? Você vai afirmar a verdade ou você vai fazer um acordo? Recentemente nós tivemos uma situação extremamente dramática de uma menina na qual fizeram um aborto, uma menina de 10, 11 anos. E certamente não foi o primeiro caso, e lamento dizer, não será o último no nosso país. E conversando com vários cristãos, uma das respostas que mais me entristeceu foram cristãos que disserem assim, não, eu sou contra o aborto, mas neste caso, e aí eu preciso perguntar, se eu sou contra o aborto, eu sei que tem 1 milhão de considerações nesse caso, mas eu estou só acompanhando o raciocínio. Ele afirmou, eu sou contra o aborto, eu reconheço que o aborto não é a vontade de Deus. Essa é a verdade. Neste caso, o que você quer dizer com isso? Que nessa circunstância a verdade deixa de ser verdade? Não estou dizendo que a solução é fácil, eu dou graças a Deus que eu não tive que tomar nenhuma decisão, e como tantas outras situações dramáticas, que a situação é dificílima. E eu creio que muitas vezes nós nos encontramos, e aqueles que têm responsabilidade se encontram em impossibilidades éticas. Mas, de qualquer maneira, o argumento de que eu concordo com isso, mas nesse caso, o que há por trás disso? Cuidado. E eu olho isso na minha vida. Porque todos nós que sabemos, por exemplo, do mandamento claro de perdoar aqueles que nos ofenderam. Mas às vezes eu digo, não, eu tenho que perdoar todo mundo, Deus me ensina a ser perdoador. Mas nesse caso, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Eu estou, na verdade, suprimindo a verdade com a injustiça. E se você insistir que não, vamos defender a verdade, eu digo você é intolerante. Por quê? Porque você não está concordando com esse meu sistema, com essa minha manobra. A grande mentira que Satanás promove e continua agindo, certamente naqueles que não conhecem a Jesus, mas de novo, alerta, verifica o teu coração.
é que tem alguns momentos em que Deus promove uma verdade e eu digo, bom, neste caso, e eu começo a mudar a verdade de Deus e seguir um caminho que na verdade é injusto. Suprimem a verdade com a injustiça, essa é a grande mentira. Nós temos aí, no entanto, uma grande verdade. E essa também é inegável. Abra comigo em Colossenses, capítulo 1. Eu quero ler, é uma passagem um pouco longa, mas eu quero que você me acompanhe enquanto eu leio. Colossenses, capítulo 1, eu vou ler dos versos 15 até o 20. E nós lemos assim, aqui é o apóstolo Paulo falando de Jesus. Diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Qual que é a grande verdade? A grande verdade é que em Cristo nós podemos ser reconciliados. Agora, querido, só existe a possibilidade de reconciliação se eu percebo que houve uma contradição, que houve um conflito. O que a nova tolerância está dizendo é que não há conflito. Nós todos somos amigos, todas as verdades são válidas, você acredita de um jeito, eu acredito de outro, e tudo bem. Eu insisto, tudo bem o respeito mútuo, não importa o quão absurda seja a ideia de alguém. Se você se deparar com alguém, vamos supor, que defenda pedofilia, alguém que defenda que é normal que adultos mantenham relações sexuais com crianças, uma coisa que para a grande maioria de nós é algo absolutamente repugnante. Essa pessoa é digna do mesmo respeito que eu e você. Você pode detestar a ideia, você pode denunciar e deve denunciar a ideia, e obviamente se chegar a questões práticas, nós devemos reprimir essa prática. Mas isso não é intolerância. Intolerância é o desrespeitar a pessoa. Nós somos chamados a sim julgar ideias. O que nós temos aqui de muito forte é, no momento que eu anulo as diferenças, no momento que eu digo que todos os caminhos levam a Deus, no momento que eu digo que não há uma confrontação, não há uma verdade e uma mentira, eu estou necessariamente negando a grande verdade. Porque se não há uma grande verdade, uma grande mentira, se todos os caminhos levam a Deus, Jesus morreu à toa. E então esse versículo não é verdade. Que ele reconciliou em si mesmo todas as coisas por meio do sangue derramado na cruz. E eu quero te chamar, meu irmão, minha irmã, como seguidores de Jesus, a estabelecer, se num mundo tão confuso, que procura homogeneizar os erros, se nós vamos nos declarar seguidores de Jesus ou não. E de maneira nenhuma eu estou defendendo alguns irmãos e irmãs que nós temos que são agressivos, que têm um discurso de ódio, que ficam falando bobagens por aí. Eu acho que o nosso modelo é Jesus Cristo, que encontrando com a prostituta, ou com aquela mulher que foi pega em adultério, ele denuncia as obras, dizendo, vai, não peques mais. Mas ao mesmo tempo ele demonstra um amor e uma aceitação, dizendo, nem eu tampouco te condeno. Imagina o impacto de uma igreja que anuncia a justiça de Deus e denuncia a mentira, a exploração, a promiscuidade, as várias distorções que nós vemos, enquanto ao mesmo tempo acolhe pessoas. E eu sei que isso é bastante difícil, porque a reação de muitos de nós é que junto com a ideia eu rejeito a pessoa. E eu confesso que há algumas pessoas que têm algumas opiniões que para mim tornam difícil o convívio. Esse é o momento em que eu me arrependo e peço que Deus quebre o meu coração. Porque eu quero ter um convívio amigável com essas pessoas. Apesar de denunciar e de afirmar a minha posição.
O que não quer dizer que toda vez que eu encontrar com a pessoa, eu vou começar denunciando o seu pecado. Mas ela tem que saber a minha posição, aquilo que eu acredito. Ah, mas você é o dono da verdade? Eu não sou o dono da verdade. Eu busco entender a verdade, mas a verdade como eu a compreendo, eu quero me posicionar, eu quero anunciar. Isto não é ser intolerante. Intolerante é quando eu uso essa verdade para atacar pessoas. Além da grande mentira, que é suprimir a verdade com a injustiça, nós temos a grande verdade, que é Jesus nos resgatou do pecado. E se há pecado, é porque há certo e errado, a verdade e a mentira. Terceiro princípio que eu quero destacar é o que eu chamo do grande mandamento, na verdade são dois, que está em Mateus 22. Abra comigo lá, Mateus 22. Vamos começar com o verso 23. Mateus 22, Mateus 22, de 34 a 40. Nós lemos assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse era o Shema, ouve, ó Israel, que era a essência da lei. Mas Jesus completa no verso 38. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Repara só o último verso. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O grande mandamento é: ame a Deus e ame ao seu próximo. Amor não pode abrir mão da verdade. O amor, ele vem junto com a verdade. Toda vez que eu digo que eu amo, mas eu nego a verdade, isso vai corromper o meu amor. E vai se tornar interesse próprio e não amor. Então, como cristãos, diante da intolerância, ou diante de uma tolerância que é enganosa, o nosso papel é amar a Deus e amar as pessoas. Amar as pessoas. Mesmo aquelas que têm uma opinião diretamente oposta ao que você acredita. Nós temos que continuar afirmando a verdade e continuar amando as pessoas. E se por acaso chega uma situação que você fala: poxa, eu não consigo conviver com alguém porque ele tem uma opinião que é radicalmente diferente da minha, que é ofensiva para mim, a minha recomendação para ti, que eu já apliquei a mim mesmo, é se afastar, pedir perdão a Deus e falar: Senhor, ponha no meu coração amor por essas pessoas, por as pessoas que são radicalmente diferentes do que eu creio. Nenhum cristão tem a liberdade, diria até mais, o direito de atacar alguém por causa de suas opiniões. Você pode discordar e deve discordar se você crê que de alguma maneira isso desobedece a Deus. Mas não é o atacar para vencer, não é o atacar para confrontar a pessoa, é o atacar porque o nosso papel é afirmar a verdade em Jesus. Porque eu amo a Deus, eu afirmo a verdade. E porque eu amo o outro, eu afirmo essa verdade com gentileza e com atenção. Por fim, eu quero olhar para vocês uma outra decisão delicada que já tem causado muita confusão em igrejas e no nosso relacionamento com aqueles que se dizem cristãos e com os que não se dizem cristãos. Abra comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. Eu quero olhar com vocês versos de 11 a 13. O apóstolo Paulo está falando a uma igreja que tinha uma posição de tolerância excessiva. Eles não confrontavam o pecado um do outro. E diziam: não, ele tem liberdade disso em Cristo, então deixa ele fazer. Ah, ele tem liberdade disso, ele que faça. Olha só que interessante. Você pode olhar isso, eu vou ler desde o 9 aqui até o 13. Paulo escreve assim: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Aí eu escrevi isso, parece que Paulo pensa e diz, próximo verso: com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Então, quando Paulo diz que não é para nos associarmos aos imorais, ele não está falando daqueles que não seguem a Jesus. Porque se fosse assim,
a gente não conseguiria viver nesse mundo. O que ele está dizendo é um pouco mais profundo. Verso 11. Mas estou lhes escrevendo que vocês não devem associar-se a qualquer um que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. O sentido de comer ali era ter comunhão com essa pessoa. Verso 12. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Há dois princípios debaixo desse dos de dentro e de fora que é muito simples. Nós não somos chamados a julgar aqueles que, por não seguirem a Jesus, se envolvem em todo tipo de imoralidade. Se você encontra uma prostituta, o maior problema dessa mulher não é o fato de prostituir-se, é o fato de que o coração dela não está rendido a Jesus. Porque se você encontrar uma mulher absolutamente pura sexualmente e que não segue a Jesus, tanto ela quanto a prostituta vão juntas para o inferno. Então, não me cabe julgar os de fora. E como nós fazemos isso com rapidez? Olha aquela pessoa, olha isso que está acontecendo, olha. E é natural, porque o próprio Espírito Santo dentro de nós nos gera uma indignação com o pecado. E nós devemos ficar indignados com o pecado. Mas cuidado, nós não devemos julgar as pessoas de fora. Agora, Paulo fala de uma maneira tremenda, e não tem como nós evitarmos. Ele diz, não devem vocês julgar os que estão dentro? Eu sei que na mente de todos nós vem logo aquela palavra de Jesus, não julguem para que não sejam julgados. Ao mesmo tempo, há dois sentidos de julgar aqui. O primeiro é um julgamento que condena, e realmente não nos cabe condenar ninguém, seja os de fora, seja os de dentro. A condenação e a libertação vêm do Senhor. Mas nós somos chamados a avaliar o comportamento daqueles que junto conosco se comprometeram a seguir a Jesus. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. No momento em que você vem para uma igreja, no caso aqui a Conde, e diz, eu quero ser um membro da Conde. O que você está dizendo, e eu sei que isso é cuidadosamente explicado no curso de novos membros, o que você está dizendo é, eu quero seguir a Jesus em primeiro lugar, porque você tem que ser um cristão para poder ser membro da Conde. A segunda coisa é, eu admiro o ensino, as posturas dessa igreja. A terceira coisa é, eu quero seguir a Jesus junto com vocês e como vocês seguem. Por isso, eu me submeto à liderança, à avaliação e à disciplina dessa igreja. Podem me cobrar. É tudo isso que a pessoa fala ao se tornar membro de uma igreja como a Conde ou de outra igreja. O que ele está dizendo é, eu quero seguir a Jesus junto contigo. O que não é possível, e acredito que falo em nome da liderança da igreja, é a pessoa falar, eu gosto da Conde, pessoal simpático, eu gosto dos cultos, eu quero ser membro da Conde, mas eu não vou fazer nada do que vocês ensinam. Não é possível. Você pode frequentar a igreja, os cultos, os momentos, os eventos, sem ser membro. Mas que fique claro que você está dizendo, eu não vou seguir a Jesus junto com vocês. Mas eu admiro, eu gosto de estar aqui, e nós vamos orar para que o Espírito Santo toque o seu coração e que você aceite caminhar com Jesus junto conosco. Com os de dentro, nós somos chamados a cobrar um alto padrão moral, não um alto padrão moral porque somos moralistas, mas nós queremos cobrar os de dentro a que vivam de acordo com os padrões que nós entendemos que Deus pede aos cristãos. Com isso não quer dizer que nós vamos jogar a pessoa fora se ela errar, teríamos que ser todos jogados fora, mas significa que esse é o nosso alvo, esse é o nosso padrão, é isso que nós vamos pedir uns dos outros. Por quê? Porque nós queremos crescer juntos nessa direção. A cobrança que nós temos de alguém dentro é sim muito maior do que a cobrança que nós temos de alguém de fora. Se alguém de fora chega com a vida toda torta, eu não vou começar dizendo, conserta a sua vida. O problema principal dela não é consertar a vida, é converter-se a Jesus. Mas se você está aqui dentro e sabendo que o Espírito Santo habita na sua vida, o nosso desafio vai ser, vem andar com Jesus junto conosco. E se você cair, nós vamos te estender a mão e falar, vamos lá de novo, irmão. E aí você cai de novo, nós vamos estender a mão, vamos lá de novo, irmão. O que é incoerente, é isso que Paulo está dizendo, é alguém que cai e fala, não, eu vou ficar caído, porque eu quero viver assim mesmo. Não quero me submeter a vocês.
Aí nós vamos ter que dizer, querido, então você vai ter que caminhar com Jesus fora da nossa comunidade. Ah, porque vocês estão me excluindo. Não, não. Você está se excluindo. Você está dizendo, não quero ser cobrado com esse padrão. Por que eu faço a distinção? Porque já em diversas situações, no período em que eu fui líder desta e de outras igrejas, ao confrontar alguém dizia, não, mas você é intolerante. Você não está me dando liberdade. Eu tenho uma maneira diferente de pensar. E eu respeito a maneira de pensar. Posso gostar ou não, achar que está certo, que está errado, isso é outra coisa. Mas nós combinamos que vamos seguir um modo de pensar nessa igreja. Há bastante diversidade, há bastante espaço para ser diferente, mas nós temos um compromisso com a palavra e um compromisso com o Senhor Jesus. E terceiro, um compromisso uns com os outros. E na medida que eu vejo um irmão meu, que diz que é discípulo de Jesus, que diz que tem os mesmos padrões que eu tenho, e que pediu para ser cobrado por esses padrões, se desviando, eu tenho um compromisso de chegar para ele e falar, não, meu irmão, não é assim, lembra? Lembra, por causa disso, não, volta comigo, vamos lá. Ah, mas eu caí, não tem importância, vamos comigo. Vamos caminhar juntos. O desafio da intolerância e da tolerância é enorme. Eu creio que a gente pode resumir tudo isso em 2 ou 3 princípios apenas. Primeiro deles, nós vamos amar a Deus. E quando eu digo amar a Deus, nós vamos dizer que nós vamos reconhecer que é um Deus e que esse Deus tem verdades que confrontam o mundo. Nem todas as afirmações, nem todas as opiniões, nem todas as posições são iguais. Algumas são diretamente opostas ao nosso Deus. E como eu creio que o nosso Deus é a base, é o centro da própria vida, eu vou ficar do lado dele. Eu não tenho o domínio sobre a verdade, eu não sou o dono da verdade, mas esse é o meu critério. E eu vou me voltar para esse Deus, conforme aquilo que ele já revelou na sua palavra. Nem tudo que eu leio aqui eu entendo, e tem passagens que até hoje eu me debruço sobre elas e não sei se eu consegui entendê-las. Mas essa é a base que, como igreja, nós estamos dizendo que é a base da verdade. Então, em primeiro lugar, amar a Deus, com todas essas implicações. Segundo, amar pessoas. Temos que exercer um profundo cuidado com cada ser humano. E eu sei que, devido a toda a nossa criação e nossas opiniões, algumas pessoas para nós são desprezíveis, porque têm opiniões desprezíveis ou porque têm posturas ou condutas desprezíveis. Quando chegar nesse ponto, você se ajoelha, pede perdão a Deus, se arrepende e pede que Ele encha teu amor por essas pessoas. Porque nós somos chamados a amar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem. Não porque eles são bonitinhos e agradáveis. Certamente não serão, mas porque eles foram feitos à imagem de Deus. E porque Jesus morreu por cada um deles. E que aos olhos de Jesus, essas pessoas são tão preciosas como eu ou você. Amar a Deus, amar o próximo. Em terceiro lugar, e aqui entra muito da tolerância, temos que lembrar que não somos nós que fazemos a obra do Espírito Santo no coração do outro. Aliás, quando eu tento fazer a obra do Espírito Santo no coração de alguém mais, eu distorço essa obra, eu comprometo essa obra e provavelmente eu vou dar muito espaço para ser condenado como intolerante. Então eu falo a verdade e oro para que o Espírito Santo transforme o coração da pessoa. Eu falo essa verdade em amor. Amor a Deus, amor ao próximo, pregar a verdade em amor. Eu acho que conseguindo esses 3 princípios, nós vamos poder responder a um mundo que sim vai nos acusar de intolerantes. Porque o próprio Jesus já falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nem todos os caminhos levam a Deus. Ah, isso é intolerância. Não, isso é a verdade. E nós vamos manifestar isso com amor. Baixe sua cabeça, ora comigo, pedindo que Deus nos faça uma comunidade, indivíduos e uma comunidade verdadeiramente tolerante, mas ainda fiel à sua palavra. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela verdade revelada, primeiramente na pessoa de Jesus e em todas as escrituras como hoje nós temos. Eu quero rogar que o Senhor nos dê a capacidade, que o Senhor nos dê a humildade de nos posicionarmos
corajosamente, ousadamente pela verdade, mas que o nosso posicionamento seja em amor. Que nós possamos defender a verdade amando pessoas e não defender opiniões atacando pessoas. Nosso mundo está cada vez mais desafiador para nós, Pai. Nós somos questionados o tempo todo. Eu peço que o meu coração e o coração de cada um dos meus queridos seja enraizado na Tua verdade. E que nós tenhamos a ousadia, não de ter as respostas, todas as respostas, porque não temos, mas a ousadia de nos apegarmos à Tua verdade e manifestar essa verdade em amor. Num mundo que, apesar de pregar a tolerância, se torna cada vez mais intolerante. E que possamos fazer isso para a Tua glória. Isso é o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém. Minha oração, então, é que essa seja uma semana em que a gente possa realmente se preocupar com essas coisas e ter uma resposta ao mesmo tempo verdadeira e amorosa. Uma boa semana para cada um.